Então, deixa eu apresentar aqui. Essa aqui é a imagem da questão, correto? Então, deixa eu botar aqui. Então, eu tenho essa imagem aqui da questão. Primeiro, você tem que achar a velocidade angular. Né? Qual é a velocidade angular? Você tem dois ângulos se movendo aqui. Três, né? O ômega, o θ e o φ. Certo? Então, ó. Então, você tem um ômega, θ, φ. Certo? Só que esse ômega, o ômega é constante, se eu não me engano, pelo exercício, não é? Sim, o ômega é constante. O ômega é constante em relação ao referencial, beleza. Se o ômega é constante, velocidade constante não. Velocidade constante. Mas tem o seu vértice que gira em velocidade angular constante módulo ômega. Então, aqui eu já tenho a velocidade angular de ômega, né? Essa velocidade angular aqui é o próprio ômega, que é constante. Então, isso aqui é o próprio ômega, que é constante. Qual é o vetor unitário que está esse ômega de ômega aqui? Qual é o vetor que é perpendicular a esse ângulo? Esse ângulo... O N1? Ele está girando aqui com velocidade ômega. Aqui ele já está dando a velocidade, cara. Aqui não é exatamente o ângulo. Ele já está dando a velocidade. Então, na verdade, como eu já tenho a velocidade aqui eu vou ter o x2. Quer dizer, x2, o n2. Aqui eu vou... Caraca, ficou horrível. Então, aí os vetores perpendiculares a eles são o N1 e o N3, correto? Não, olha só. Então, a velocidade... Como é que está essa velocidade aqui? Olha só, essa velocidade, ela está assim, certo? Ele está girando no plano, correto? Ele está girando aqui no plano. O ângulo que ele está variando está aqui, ó. É como se fosse um ângulo aqui, ó. É como se eu tivesse um ângulo variando aqui. Certo? Que ele está girando assim. Então, ele já está te dando a velocidade angular. Qual é o vetor que é perpendicular a esse ângulo que ele está trocando aqui? É o N2. Ah, sim, entendi. Entendeu? Porque, tipo assim, esse ômega não é o ângulo que tá sendo variado. Esse ângulo é a própria velocidade angular. É como se eu estivesse variando um ângulo aqui no plano. Sei lá, um ângulo ômega aqui, sei lá, porque o ômega já usamos, né? Tem que... Sei lá, vou botar um psi aqui. Então, aqui é como se o psi ponto ele já dá, que é o ômega. Entendeu? Só que o ângulo que você está variando está aqui embaixo, porque ele está girando assim. Esse garfo está girando assim. Então, esse aqui é o próprio N2. O ômega aqui é o N2. Quem vai ser o θ? Quem é esse ângulo θ aqui? O ângulo θ, o ômega θ, é o θ ponto. Aqui eu vou ter o θ ponto. Só que quem vai estar no θ ponto? Aí você tem que ver como é que está esse ângulo. Olha só, esse ângulo está inclinado aqui, tá vendo? Porque aqui você tem um eixo em relação ao N2. O que você tem que fazer? Aqui você tem o referencial R, que é x2, x3, x1. Você tem que botar, você vai ter que colocar aqui outro referencial nesse cone, para facilitar as suas contas. Então aqui nesse cone você vai botar outro referencial, que vai te facilitar encontrar essas velocidades angulares. Depois você vai ter que achar a relação entre esse referencial que você vai botar por aqui e o referencial que está aqui, que é o referencial R. Só que quem vai ser esse referencial que você vai botar aqui? Aí é a sua escolha, é o que vai facilitar a sua vida. Tá?
Você pode botar um referencial aqui, um vetor aqui qualquer, um outro vetor aqui, etc. Você pode, entendeu? Você vai ter que botar um referencial nesse cone. De alguma forma, você vai ter que botar um referencial nesse cone. Como você vai botar esse referencial, aí é a sua escolha. É que nem o ômega psi. O psi não, o φ. Onde está o φ? O φ está aqui assim. O φ está aqui. É interessante, de repente, eu colocar um ângulo aqui, ó. Um vetor unitário aqui qualquer. Sei lá, eu chamo o vetor unitário de B. Vou chamar isso aqui de B1, por exemplo. Aí eu vou ter que o ômega φ é φ ponto B1. Depois eu vou ter que achar a relação do B1, do B com o N. Do B1, B2, B3 com N1, N2, N3. Mas isso aí é um outro problema. Tá? E aí você tem que então, ver... Oi, fala. Então tem que ficar sempre em função de N1, N2 e N3, correto? Se você vai achar no referencial R, sim. Você pode achar o ômega misturando os referenciais. Não tem problema nenhum. Agora, o exercício pede o quê? Ele pede no referencial R, não pede? Ó, Isso. uma expressão geral para a velocidade angular de C em R. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que botar um outro referencial aqui, que eu chamei de B, por exemplo. Você pode chamar do que você quiser, na verdade. Rzinho, sei lá. Mas você vai ter que botar um referencial aqui, e aí você escreve o teu ômega no referencial R e no outro referencial. Só que ele quer a velocidade angular no referencial R. Então, o outro referencial que você botar aqui, você vai ter que achar a relação entre esse referencial e o referencial R. Entendeu? Entendi, mestre. Você pode, inclusive, colocar um referencial aqui, que você tem B1 aqui assim. Você pode botar, inclusive, um ângulo aqui, que ele já é perpendicular a essa variação de θ. Entendeu? Você pode botar um outro ângulo aqui, assim, por exemplo. Ó. Bota um B3 assim. Aqui você tem B1, bota um B3 aqui. Bota um B3 aqui. E aí você tem que botar o B2, que vai ser perpendicular a esses dois. B2 aqui assim, por exemplo. Tá? Aí você vai ter, por exemplo, que o ômega θ vai ser θ ponto B2. Aí a tua velocidade angular total vai ser ômegazão, ômega vezes N2, mais θ ponto B2, mais φ ponto B1. Só que aí você vai ter que achar quem é B2 em relação a N1, N2, N3 e quem é B1 em relação a N1, N2, N3. Entendeu? Aí você tem que botar aqui, ó. Teu referencial está aqui. Como é que esse B3 fica escrito em termos de N1, N2, N3? Aí você faz aquela trigonometriazinha para ver como é que fica isso aqui. Teu B1, como é que ele fica escrito entre N1 e assim por diante. Entendeu? Esse cone está debaixo do eixo X1? Esse cone, cara, ele está girando. Na verdade, esse cone ele pode girar para todos os lados, né? Porque ele gira tanto aqui assim, ele gira tanto aqui assim, ele está girando assim, e ele está girando aqui também, ó. Você vê que tem um eixo aqui. Então esse cone está indo para cima e para baixo. Esse cone está indo para baixo e para cima aqui, ó. Ele está girando tanto aqui em volta disso aqui, ó. Ele está girando em volta disso aqui, com esse θ variando aqui, quanto por coisa. Deixa eu abrir um novo aqui. Vou ignorar o garfo e vou... Não, porque eu defini os vetores unitários naquele ponto onde está o φ. Na minha visão, o cone estava tipo, no plano X1, X2. Não, ele não está no plano. Ele não está no plano. Não, ó, você tem um... Porque se você olhar, você tem um garfo aqui. Olha de lado ele. Deixa eu autorizar aqui alguém que entrou aqui.
Pronto, autorizei. Se você olhar, você tem o garfo aqui. Imagina que o garfo está aqui. Esse aqui é o garfo. Né? Aqui é o garfo. Nesse garfo, você tem aqui um eixo. E nessa bolinha, você está preso o teu cone. O teu cone está aqui. Caraca, ficou horrível. Teu cone está aqui. Visão de lado. Certo? Então, esse teu cone, ele pode ir para cima ou pode ir para baixo. Por exemplo, imagina que o garfo está aqui. Mais pessoas. Imagina que o garfo está aqui, o eixo do garfo está aqui. Esse cone pode estar assim. Esse cone pode estar assim. Ele está girando. Esse é o ângulo θ. O ângulo θ, ó, você tem o N2 aqui. N2, eu acho que é o N2. Você tem o N2 aqui. O ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. Aqui tem o eixo central do cone, o ângulo θ é esse ângulo aqui. Então o θ está fazendo com que o cone vá para cima e vá para baixo. Só que como esse garfo gira também, esse cone vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro, e ainda gira em torno do próprio eixo. Entendeu? Então, mas o movimento do θ, que tá de N2 até N1, correto? Não, o θ ele vai de N2 até menos N2. Basicamente, né? Quase lá, né? Porque aqui, entendeu? Entendi. Porque olha só, se você olhar para a imagem, deixa eu abrir a imagem de novo aqui. Se você olhar para a imagem, olha só, aqui isso aqui está girando. O ângulo θ é o ângulo, é a velocidade. A velocidade não, a variação do ângulo θ é a velocidade com que esse eixo gira aqui, ó. Isso aqui está girando, tá vendo? Então esse cone está indo para cima e para baixo. Só que além de ir para cima e para baixo, ele está girando em torno do próprio eixo. Além de ir para cima e para baixo e girar em torno do próprio eixo, ele está girando aqui assim também. Ele está girando aqui assim, girando para cima e para baixo nesse garfo e girando em torno do próprio eixo. Tá vendo? Você não pode dizer que ele está... Tanto é que ele fala, a letra B é justamente qual deve ser o valor de φ em função do ângulo θ, de modo que a aceleração angular do cone R seja horizontal, ou seja, ele quer uma aceleração horizontal. Como é que você fazendo isso, você consegue ter uma aceleração horizontal? Entendeu? Então, a tua aceleração vai ter que estar no plano. Agora, o cone mesmo, não está no plano. Se você observar, ele não está. Ele está girando em todos os possíveis sentidos que ele pode girar. Essa é a questão da dificuldade. Certo? Tanto é que essa questão é só para você achar o ômega e depois você ver a aceleração. Porque se eu te pedisse mais coisa aqui, ia ser um inferno, cara. Porque é bem complexo mesmo essa questão do giro dele. Entendeu? Professor, uma dúvida. Quando no item B fala a aceleração na horizontal, a gente pode só considerar o N3? Aceleração horizontal. Para a aceleração ser horizontal, ela vai ter que estar no plano formado por N1 e N3. Vai ter que ser a aceleração do cone, vai ter que estar no plano entre N1 e no plano de N1 e N3. Ah, tá, eu acho beleza, que é isso então. que quer dizer aceleração horizontal. Ah, tá, entendeu? show. Mas aí, primeiro você calcula. Primeiro aqui você vai ter que achar quem é o ômega. Achando quem é o ômega, você vai calcular a aceleração. Depois que você tiver a aceleração completa, você vê a questão dela ser horizontal. O que você pode fazer para ela ser horizontal? Entendeu? Como é que você vai ter o φ em função do θ para você conseguir uma aceleração horizontal? Mas o ponto-chave daqui é achar quem é o ômega.
E para achar quem é o ômega, vocês vão ter que ver aonde vocês vão botar o referencial de vocês aqui. Como você vai botar o referencial de vocês aqui? Foi o que eu falei. Eu botaria o seguinte. Eu botaria um vetor B1 aqui. Eu botaria um vetor B1 aqui, que é perpendicular ao φ. Eu colocaria um vetor aqui, B2, que é perpendicular ao θ. Eu colocaria um vetor B2 perpendicular ao θ. E eu colocaria um B2 aqui perpendicular ao θ. Aqui assim. B2 perpendicular ao θ. E aí o B3 seria algo, ou aqui B3, sei lá, ou o B3 seria algo perpendicular aos dois vetores, né? Alguma coisa assim. Isso é o que eu escolheria. Para você Mestre, ter... Oi? Esse B2, ele tem a mesma direção que o N3 ou não? Talvez. Ele é paralelo? Você pode, por exemplo, até chamar de B3 aqui, que ele vai ter a mesma direção do N3, vai sim. Porque se isso aqui está subindo e descendo, né, a perpendicular seria o N3. Você pode, na verdade, já botar o N3, né? Então seria algo assim, seria o ômega N2, mais θ ponto. Aí você já pode botar o N3, verdade, que o B3 seria coisa. E aí você teria esse B1 aqui, mais φ ponto B1. Aí seria só achar a relação entre B1, como é que o B1 ficaria escrito, né, em termos de N, né? Você teria que achar como é que você escreve o B1 aqui em termos de N, na verdade, né? Então, essa é a questão, essa é toda a parada da questão. Mas é questão de vocês escolherem aonde vai ficar o referencial de vocês. Tá? Mais alguma dúvida dessa questão aí? Não, mestre. Muito obrigado. Por que estão ensinando dinâmica na igreja também? Não entendi a piada, cara. É porque tem alguém aqui com nick de igreja. Cara, pode ser. Deve ter entrado no e-mail diferente, talvez, ou errou mesmo. Saiu. Aqui em casa tá com obra, né? Então, tipo, tá usando furadeira. Não na minha casa, mas estão construindo um condomínio do lado do meu prédio. Então tem furadeira, tem lixadeira, tem de tudo. Então pode ser daqui também. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Ou outra coisa? A minha é mais em relação a 2, professor, de como você vai relacionar os unitários. Como é que você vai relacionar os unitários na 2? Porque assim, você, por exemplo, você tem que achar o J chapéu, que você usou no teorema zero. Aí você teria que passar o J chapéu para as coordenadas x, y, z, derivar que os unitários seriam constantes, aí depois você teria que voltar para as coordenadas i, j, k. Deixa eu pensar. Bom, é o 2.3 e 2.4? 2.3 e 2.4, né? 2.3, deixa eu ver, aceleração. Na verdade, cara, você não precisa... Achou a aceleração em R. A aceleração em R... R, X, Y, Z, né? Na verdade, você não precisa voltar, não, cara. Você pode deixar em termos de IJK mesmo. Não precisa voltar para XYZ, não. Não tem necessidade, então, não. Mas na hora de você calcular a derivada do J chapéu e K chapéu que vai aparecer,
pelo menos no exemplo 2.3, para você poder, pelo menos, achar essa derivada, você vai ter que passar. Ah, sim, vai ter que passar para XYZ. Então, mas ele vai ficar em XYZ, vai ter que voltar para IJK. Não, precisa não, pode deixar em XYZ, não tem problema não. Não, mas por exemplo, a sua resposta está em IJK. Se você quiser comparar com a minha resposta, você vai ter que voltar para IJK. Eu acho que eu peço para comparar, né? Não, eu não peço para comparar, eu só boto OBS, lembrando que os resultados são apresentados nos próprios exemplos. Então, se você quiser saber se você realmente está certo, você tem que voltar para IJK. Entendeu? Se você não quiser conferir se você está certo, você não precisa voltar. Você pode deixar em XYZ. Aí vai do que você quer fazer. E se fosse para voltar, no total você teria o quê? 6 equações de vetores unitários se relacionando? Porque você teria as equações de IJK em função de XYZ e você teria as equações de XYZ em função de IJK. Então, se você vai, você volta. Por exemplo, Sim. Z em função de I e K eu já te dou. Uhum. Então, essa você não precisaria achar. Você teria que achar, por exemplo, XY em função de IJK e IJK em função de XYZ. Você seria 6 equações de unitários, realmente. Isso aí. É trabalhoso. Mas essa questão eu botei para ser trabalhosa mesmo. Para vocês darem valor ao teorema, entendeu? Questão aí eu botei para vocês darem valor ao teorema e quando ver, falar, pô, esse teorema é legal mesmo e tal. Foi trabalhosa de propósito. Mas é isso aí mesmo. Então não precisa voltar, né? Se tiver coragem de deixar. Não, se deixar, se você achar que tá certo, não precisa voltar, não. Deixa do jeito que tá, deixa XYZ. Entendeu? Eu para corrigir, vou ter que voltar. E o Luiz, para fazer o gabarito, vai ter que voltar também. Agora, vocês, se não quiserem voltar, tá tranquilo. Então, professor, você poderia só calcular como ficaria o J nesse exemplo 2.3? Vamos ver aqui. O J. Ai, como eu sinto saudade do quadro físico. Pode acontecer, por exemplo, no um vetor unitário só depender de 2 ângulos. Se você tiver os 2 ângulos no problema, não tem problema. Acredito eu que não tem problema. Mas deixa eu ver aqui. O J é perpendicular à variação de θ. J é perpendicular à variação de θ. Então eu tenho Z aqui. Z. Aí aqui eu tenho o θ. Aqui eu tenho θ. Aqui eu tenho o J. Aqui eu tenho o J. E aqui eu tenho o I. É o I aqui? É o I. É o I. Aqui eu tenho o I. Então o J está aqui, perpendicular a I e a Z. Quem é perpendicular a Z também é o X. O X está aqui, é o Z. Aí eu tenho aqui o X e o Y. X e Y.
teta. Na verdade, o J está em algum lugar aqui entre X e Y. Assim, professor, não sei se eu viajei, mas eu decidi meio que planificar a moeda e fazer um plano IJ. Porque o X faz um ângulozinho com o J, o psi, né? Na verdade, esse aqui. Na verdade, eu acho que é isso aqui, ó. Porque o J, como o J é perpendicular ao Z, se o J é perpendicular ao Z, o X é perpendicular ao Z e o Y é perpendicular ao Z, também o J ele tem que estar no mesmo plano de XY. E, na verdade, a moeda está girando com a diferença aqui de φ. Então, eu acho que é isso aqui. É isso aqui mesmo, eu acho. Aí fica seno de psi, Y chapéu, mais cosseno de psi, X chapéu? Acho que sim. Acho que é J. Aí cosseno de psi, X chapéu, mais seno de psi, Y chapéu. Eu acho que é isso, cara. Aí, para achar o J ponta, é só derivar. É só derivar. Aí Então, você vai ter nas coordenadas, nos unitários X e Y. Isso, acredito que sim. Aí pode deixar neles, né? Para voltar, fica puxado. Não, para voltar, você teria que voltar e achar a mesma expressão que a gente achou para J chapéu ponto, entendeu? Isso é uma forma de você testar também. Antes, ao invés de fazer a derivada total, por exemplo, a gente achou, aqui a derivada, né, seria menos seno de psi ponto, x, mais cosseno de psi ponto, y. A gente achou, usando o teorema, que isso aqui era menos, que é esse ângulo aqui, menos φ ponto mais psi ponto seno θ e mais psi ponto cosseno θ k. A gente achou isso aqui. Aí você teria que ver quem é x, quem é y e substituir aqui para ver se vai dar isso aqui. Para ver se isso aqui também que a gente partiu está certo, entendeu? Então, é uma outra opção de você ver se isso aqui está certo ou não. Mas aí que eu fiquei em dúvida, professor, porque como é que vai surgir esse φ ponto, se você voltando para as unidades? Porque o φ parece que não depende de... Quer dizer, nenhum vetor unitário depende de φ. A não ser que isso aqui esteja errado o que a gente fez. Talvez o que a gente fez esteja errado. Se entrar φ na jogada, eu acho que entra φ na jogada também. É complicado. Eu acho que é mais complicado do que parece. Eu acho que é mais complicado do que parece. Bom, eu vou tentar fazer, cara. Vou tentar fazer e aí vejo se eu não conseguir fazer, entendeu? Porque tem que ver a relação entre esses vetores. No papel é muito mais fácil que aqui na mesa digitalizadora. Depois eu vou ver se eu pego no papel e tento fazer isso aqui para ver se dá o mesmo resultado. E aí vai fazendo as outras coisas, deixa isso aqui por último, caso vocês não consigam fazer. Se não tiver como fazer, aí a gente vê o que faz com a questão. Mas com certeza tem um jeito de fazer. Agora, como
eu preciso pensar com mais cuidado aqui. Não é assim de cabeça, eu não vou conseguir fazer, não. Ainda mais com a mesa digitalizadora, que eu preciso de papel. Porque, na verdade, a tua ideia de planificar a moeda também não é ruim. A questão toda é que você tem que ver, tentar fazer várias vistas, para ver como é que esses vetores estão, para você poder conseguir achar a relação entre eles. Entendeu? Então... A planificação seria mais para esse caso do Jota, que eu fiz, para dar uma facilitada. Eu cheguei na mesma coisa que você, assim, Ao invés de fazer em perspectiva, igual tá, né, na figura, tenta fazer 3 vistas. Ver a moeda de um lado, ver a moeda de outro, e ver a moeda de outro. Aí você coloca todos os ângulos, vê como é que estão os vetores, né, que você está colocando, e vê como é que funciona isso. Para ver se em várias vistas diferentes você consegue achar essa relação. Eu vou tentar fazer também. Aí depois eu falo com vocês. Provavelmente amanhã eu dou uma resposta para vocês disso aí, tá bom? Aí, no caso, seria o problema só da 2.3 ou da 2.4 também? A 2.4 é o quê? Deixa eu ver aqui. Que a 2.4 não parece ser... Eu tentei fazer mais difícil primeiro, que eu achei que ia demandar mais tempo, mas a 2.4 eu não sei se dá esses A 2.4 é mais simples, né? Porque a 2.4 tem 2 ângulos só, então não seria problemático. A 2.3 que seria realmente problemático. A 2.4 é mais de boas. Porque, na verdade, você tem 2 ângulos só, então você não tem essa... É que nem, por exemplo, coordenadas esféricas, né? Quando você faz a decomposição em coordenadas esféricas, como você tem 2 ângulos diferentes em coordenadas esféricas, você fica que uma coordenada fica misturada os 2 ângulos, se você olhar. Né? O Z fica cosseno θ, seno φ, um negócio assim, eu não lembro exatamente, ou o X ou Y. O X e o Y fica cosseno θ, seno φ, por exemplo. Você mistura os ângulos, né, nas coordenadas. Eu acredito que essa 2.3 vai misturar os ângulos também. Mesmo porque, como você falou, tem que aparecer esse φ ponto. Esse φ ponto só vai aparecer se você tiver alguma coisa com φ. Se você não tiver nada com φ, não vai ter como aparecer esse φ ponto. Então, tem que dar uma olhada, tem que ver essa questão aí. Mas eu vou dar uma olhada nisso. Amanhã de manhã eu respondo vocês. Eu vou tentar fazer no papel e amanhã de manhã eu respondo vocês. Mas a 2.4 é tranquilo. Acho que a 2.4 dá para visualizar muito melhor. Mesmo porque a 2.4 é mais simples que a 2.3, porque você tem o B3 e o A3, eles são paralelos. Pelo fato do B3 ser paralelo ao A3, é muito mais fácil já. Já de cara é muito mais fácil. Então, a 2.4 é tranquila. A 2.3 que eu tenho que dar uma olhada mesmo. Mas aí amanhã de manhã eu respondo vocês. Vou tentar fazer hoje, amanhã de manhã, e amanhã de manhã eu respondo vocês, tá bom? Caso eu não responder até meio-dia, mais ou menos, vocês podem mandar lá no grupo. Fala, pô, tá, você chegou a ver a questão da 2.3? Que aí se eu esqueci, eu dou uma olhada. Mas não vai ser, não. Eu tô curioso também. Eu vou tentar fazer no papel. Sinto muita falta do quadro branco, cara. No quadro branco seria mais fácil de pensar isso. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Acho que não, né? Ninguém falou mais nada. Então tá suave. Então é isso. Até amanhã de manhã, até meio-dia mais ou menos, eu mando alguma coisa para vocês sobre isso. Se eu achar que é muito difícil, eu já mando alguma dica para vocês de como fazer. Se eu ver que não é tão difícil assim, eu só falo, galera, tenho como, boa sorte. Fala aí, Wallace. A última aula já foi postada no canal do YouTube ou ainda não? Não, postei agora, na verdade. Ah, show. Muito obrigado. Deixa eu só... Já foi aqui? Acabou de ser postada. Deixa eu copiar o link aqui para vocês. Já posto aqui já e boto lá na Moodle. Aqui, ó. Aí o link. E eu boto na Moodle também, tá? Acabei de postar. Então, beleza, pessoal. Então é isso. Amanhã eu dou uma resposta para vocês desse 2.3 aqui. Valeu.
Valeu? Então, um abraço aí. Valeu, até semana que vem a gente vai se falando. Abraço. Valeu, professor. Falou.